Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar de um tema muito importante. Mas antes, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo, porque o like é muito importante, ajuda o vídeo a ir mais longe. E se inscrevessem no meu canal também, porque com isso vocês vão estar evangelizando, vão estar ajudando, né, a divulgar a palavra de Deus. Gente, eu quero falar hoje sobre promessas. Gente, às vezes vocês têm se perguntado assim, por que a promessa de Deus ainda não se cumpriu na minha vida? Por que a promessa de Deus, né, tá demorando tanto? Por que ainda não aconteceu? Por que ainda não concretizou na minha vida? Por que nada se cumpriu ainda? Às vezes você se cansa, você se frustra, né, por causa da demora, né, do cumprimento da promessa. Aí você às vezes até se pergunta assim, será que Deus não está me ouvindo? Será que a minha vida não está, né, em Deus? Por que demora tanto? Mas não, gente, nada disso. Deus não se esqueceu de você. Ele está na sua vida. Basta você ter fé e continuar acreditando em Deus, continuar tendo fé em Deus. Porque a gente tem uma passagem na Bíblia, em Gênesis, né, que conta a história de Sara, né, Sara e Abraão, né, que era Sarai e Abrão, né, no começo da história, né, no início, né, antes de Deus mudarem, né, os nomes deles, ela se chamava Sarai e Abraão se chamava Abrão. Então, eles tinham uma promessa na vida deles, que Deus fez uma promessa na vida deles, porque a história de Sara e Abraão começa no Velho Testamento, a partir do capítulo 12. Mas a promessa de Abraão de ter um filho foi no capítulo 15, né? Que Deus fala assim para Abraão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos e o meu herdeiro, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Elizer? Disse mais a Abrão: a mim não me deste descendência, e um servo nascido de minha casa é o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ou seja, Deus, ele prometeu a Abraão, né? Ele prometeu a Abraão um filho que ia ser o herdeiro, né, da promessa. Ou seja, que não seria o servo dele, porque Abraão, ele achou que ele não ia ter filhos e o servo dele que ia herdar. Mas Deus falou: não, Abraão, você vai ter um herdeiro, você vai ser pai de nações, né? Você vai ter um herdeiro. E aí, com isso, foi passando o tempo e Sara, ela achou que Deus tinha até se esquecido dela. Porque, gente, Sara era estéril, Sara não tinha filhos, né? Ela se perguntava, talvez se perguntasse assim, né? Ela se perguntava assim: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Por que Deus não me abençoou com filhos? Sara, ela se fazia essas perguntas. As perguntas de Sara, gente, não tinha fim, né? Era muito sofrimento, nada podia aliviar ou abrandar, eliminar a sua dor. Sara sofria, né, por ser estéril. Ela morria de vontade de ter um filho, morria de vontade de ser mãe, né? Ali no acampamento, né? Todas as mulheres, né, dando à luz, todas as mulheres tendo filho. E ela ajudava, né, as crianças nascerem. Ela ajudava, ela era parteira, então ela ajudava a colocar as crianças, né, ao mundo, ajudava, né, as crianças nascerem. E ela não conseguia engravidar, ela é estéril. Era uma decepção muito grande. Mas, gente, com tudo isso, Sara era um exemplo de mulher. Sara era um exemplo, era uma companheira para Abraão. O exemplo de Sara era uma bênção, né? Para nós seguirmos ela. Era uma mulher determinada, uma mulher forte,
Sabe, gente, a Sara, ela tinha uma serva egípcia, né, com o nome de H. E ela pediu à sua serva que deitasse, né, com seu esposo, com Abraão, para gerar um filho, né, para ser o filho do casal. Ela pediu isso para a sua serva H. Abraão, ele relutou, Abraão não queria. Sara, ela fez de tudo e convenceu Abraão a aceitar, porque Abraão, ele dizia que não, que ia esperar. Não, Sara, ela se antecipou. Aí, gente, H, ela engravidou de Abraão. E H, ela começou a humilhar a Sara. Pelo fato dela se sentiu, né, com a gravidez. Ela aproveitou da situação da gravidez e ela começou a querer humilhar a Sara. E ela começou a desprezar sua senhora. Ela começou a desprezar a Sara. E aí a Sara, ela ficou muito irritada. Sara ficou muito nervosa e ela foi reclamar com Abraão. Aí Abraão falou assim: a serva é sua. Foi você que arrumou esse problema. Então você que resolva, né? Abraão disse para Sara que ela resolvesse e que ela fizesse o que achasse melhor. Sara, ela foi muito severa, né? Ela foi muito firme com H, né? Colocou H no lugar dela. E a H ficou muito irritada, né? Nervosa, se estressou e correu para o deserto. Grávida, né? Com o filho de Abraão na barriga. E a H, ela correu, ela fugiu para o deserto. Ela fugiu para o deserto com as emoções à flor da pele. E a H, gente, ela estava desesperada, né? Corria no deserto. Abraão ficou preocupado, né? Abraão ficou muito preocupado, queria ir atrás de H. Só que Sara não deixou. Sara disse não, de jeito nenhum. Ela que volte sozinha, você não vai atrás dela, porque senão eu vou ficar desmoralizada, né? Aí a Sara, ela ia ser humilhada, né? Se Abraão fosse correndo atrás de H. Então Sara disse para Abraão: não vá, deixa que ela volte. Ela ficou lá vagando no deserto, de lá para cá, e ela não queria voltar para casa, né? Ela queria ficar por lá, ela queria até morrer. Mas H encontrou um anjo do Senhor, né? E ele perguntou: de onde vens e para onde vais? E ela disse, né? Estou fugindo da presença da minha senhora. Então o anjo disse para H: volte para a sua senhora e se humilhe diante da sua senhora. E o anjo pediu para H voltar. E H, ela voltou, né? Se humilhou, pediu perdão para Sara, né? Pediu perdão para Sara e ela voltou para casa. Só que a H, gente, ela tava se achando, né? Porque ela tava orgulhosa da sua barriga por o fato de Sara não poder engravidar, né? E ela engravidou, né, de Abraão. Então, H, ela se achava. E Abraão estava encurralado. Abraão não sabia o que fazer com aquela situação, porque foi Sara que colocou Abraão naquela situação que Abraão nem queria. Abraão não queria, né, se deitar com H. Foi Sara que obrigou Abraão a fazer isso, e aí colocou aquela situação, todo esse constrangimento, toda a situação, porque Sara se antecipou, ela não esperou. E Sara, ela se tornou extremamente rude com H, sabe? Ela não tratava mais H, porque antes ela tratava H como sua amiga, nem era como serva, como sua amiga. Mas depois que H, né, ela engravidou, H, ela ficou muito orgulhosa, H ficou se achando. Então Sara, ela começou a tratar H com indiferença, né, rude, né, muito rude, ela começou a tratar ela muito rude, tratar mal a ponto de H, né, fugir para o deserto. Aí, gente, chegou o tempo, né, do Ismael nascer, porque naquele dia que H fugiu, o anjo disse para H que o nome do menino seria Ismael. O anjo apareceu para H e disse que seria Ismael. Aí chegou, né, o dia do Ismael nascer. E quando o Ismael nasceu, o combinado era que H, ele desse o menino para Sara criar, né, para ela e com ela, como se ela fosse mãe dele, né, junto com Abraão. Só que H não cumpriu o combinado, né? H não cumpriu. Quando o menino nasceu, H simplesmente ficou com ele.
foi crescendo um problema muito grande, porque a Sara ficava excluída de canto, enquanto Agar curtia, né, o filho lá com Abraão, né? Então isso causava ciúmes em Sara, né? E o menino foi crescendo e Agar foi fazendo a cabeça do menino contra Sara, como se Sara fosse uma vilã. Aí, gente, apareceu o anjo para Abraão e confirmou a promessa, né? Nos Cavalhares de Manre, né? Abraão estava nos Cavalhares de Manre e apareceu o anjo, né, para Abraão. Quando Abraão estava sentado, né, na entrada da tenda, no maior calor do dia, estava em frente a ele 3 homens de pé em frente a ele, que um era o Senhor e mais 2 anjos. Então Abraão correu e prostrou em terra. O Senhor perguntou para Abraão: onde está Sara? E ele falou: está lá dentro da tenda. E o Senhor disse para Abraão, confirmou a promessa para Abraão. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, daqui 1 ano, Sara dará à luz a um filho, o filho da promessa. Estava ouvindo a conversa atrás da porta. Quando o Senhor falou isso, né? Sara, ela riu. Ela riu. Sabe, gente, mas não foi de maldade que Sara riu. Sara riu porque ela viu a situação deles, né? Era um casal de idosos. Abraão com 100 anos e Sara com 90. Estava sem condições, gente, sem condições. Ela estava sem condições, ela via que ela não tinha condições de gerar uma criança. Ela viu que ela era uma senhora idosa e Abraão também um senhor, né, de 100 anos. Então Sara, ela riu quando o Senhor falou que em 1 ano ela daria à luz. Ela riu. Sara, ela riu. E aí o Senhor disse para Abraão, né? O Senhor disse para Abraão: Abraão, por que Sara riu? E aí, gente, Sara falou assim: será verdade que eu darei à luz sendo velha? Né? O Senhor disse, né? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terás um filho. Gente, foi a confirmação. O Senhor foi até lá, até Abraão, confirmar a promessa. Olha que interessante, gente. Olha que lindo, né? Olha que lindo como Abraão foi abençoado. Como Abraão foi abençoado. O Senhor foi pessoalmente falar com ele, né? Confirmar a promessa. Então, gente, a fé é algo que você não tá vendo. É algo que você sabe que vai acontecer, mas você não tá vendo acontecer. É a fé, você ter a certeza que vai acontecer. É a certeza. É porque se você tá vendo acontecer, então não é fé que tá acontecendo. Mas quando você tem a certeza que vai acontecer, você não tá vendo acontecer, mas você tem a certeza. Isso é fé. Isso é fé. Talvez você esteja pensando, né? Eu não tenho filhos, né? Igual eu, também não tenho. E como assim? O que essa história tem a ver comigo? Claro que sim, gente. Claro que sim, né? Você pode ajudar a gerar filhos espirituais, transmitindo a verdade acerca de Jesus Cristo. Você pode levar muita gente a fazer parte da linhagem de Cristo, né? Nós precisamos falar de Jesus em todo lugar. Em todo tempo, em todo lugar que estivermos, né? Temos que falar do Evangelho no nosso ambiente de trabalho, né? Para os vizinhos, na escola. Convidar, né, gente? Convidar para ir à igreja. Gente, é muito importante a gente evangelizar, falar de Deus, porque foi isso que o Senhor Jesus nos pediu, isso que Ele quer que nós fazemos. Né? É isso que Jesus pediu para que a gente, né, falasse dele, espalhasse o evangelho, a palavra dele. Foi isso que Jesus pediu. Foi isso, gente. Eu vou finalizar a história de Sara, né, nesse vídeo, né? Continuarei no próximo vídeo. Vou continuar falando da história de Sara, finalizar a história da promessa, né, de Sara, para que esse vídeo não fique muito grande. Então hoje eu vou parar por aqui, né? Essa mensagem, tá bom, meus amores? E eu quero que vocês compartilhem essa mensagem, gente. Dê um joinha aí, um like,
para que essa mensagem, né, possa ir para mais pessoas, evangelizar mais pessoas, falar de Deus, tá bom? É importante a gente estar em comunhão com Deus, é importante a gente estar falando de Deus, né? É muito bom avivar a fé, né? A fé é muito importante, é muito importante. Então, gente, fazer parte das promessas de Deus, a gente está falando, estarmos falando das promessas de Deus, né? É importante a gente descobrir o que Deus quer para a nossa vida, quais são as promessas de Deus na nossa vida. É muito importante, tá bom, meus amores? Eu quero fazer uma oração por vocês. Se vocês puderem, feche os olhos, pense em Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, eu apresento, Pai, essas pessoas, meu Deus, que tá vendo esse vídeo nesse momento, que tá, meu Pai, aqui orando, meu Deus, na Tua presença, Pai. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, encontro delas, Pai, abençoando, Pai, revelando no coração delas, meu Pai, as Tuas promessas, Senhor, que o Senhor tem para a vida delas. Meu Deus, venha avivar cada vez mais a fé dessas pessoas, Pai. Que elas possam, meu Pai, ter esperança no Senhor, esperança, meu Pai, que vai realizar o sonho na vida delas, vai realizar a promessa na vida delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toca em cada uma, meu Deus. Meu Pai, eu não sei, meu Deus, o problema que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe, meu Pai, o que ela precisa neste momento, e eu creio que o Senhor está entregando, meu Pai, na vida delas, Pai. Seja uma cura, Senhor, seja um fortalecimento, um avivamento espiritual, seja, meu Pai, uma situação financeira que essa pessoa está passando, meu Pai, por um problema financeiro, ou, meu Pai, até mesmo, Senhor, um casamento, meu Pai, uma crise no casamento, uma dificuldade. Eu não sei, meu Pai, o que essa pessoa está precisando, mas o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor está tocando na vida dela, meu Pai, ajudando, meu Deus, a solucionar essa situação, esse problema, meu Deus. Eu sei que o Senhor está derramando uma grande bênção, meu Pai, na vida de cada um, meu Deus. Às vezes é alguém que precisa de uma libertação, meu Pai. Às vezes é uma pessoa que está passando por um problema, meu Pai. Espírito, é uma pessoa que está passando por um problema de depressão, Pai. E o Senhor, meu Pai, está socorrendo neste momento, tirando essa pessoa dessa situação, fortalecendo, meu Pai, tirando, meu Deus, todos os pensamentos negativos, meu Pai, e colocando, meu Pai, fé, avivando a fé dessa pessoa no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está entregando, meu Pai, a bênção que elas precisam, na área que elas precisam, que ela mais precisa, eu creio que o Senhor está entregando. O Senhor está visitando neste momento. Eu te agradeço, eu entrego a todos, meu Pai, nas tuas santas mãos. Eu te entrego, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Glória a Deus, meus amores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.